Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter um programa em vibrações de paz e de amor. Espiritismo e Educação está ao ar, ao vivo, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, e você já está vendo aí como participar. Não deixe de enviar a sua mensagem. Já aqui do lado, na tela, conosco, mais uma vez, o nosso amigo, educador, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz a todos. Já tem o Wilson. Wilson, lá de Recife, já está participando. Uma boa noite a você também, Wilson. Grande abraço. Nosso programa hoje é uma espécie de continuidade da última edição, ou seja, da semana passada, quando nós abordamos a questão de novas pedagogias na escola e trouxemos aqui a história da Escola Estadual Deputado Pedro Costa, que fica no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. E destacamos que lá, mesmo sendo uma escola pública, eles fizeram grandes transformações, grandes inovações, mudando o que eles estavam realizando, fazendo mudanças pedagógicas. E nós vimos que eles, por exemplo, trabalharam o que eles chamam da pedagogia da presença, que é a melhoria da relação dos educadores, dos professores com os alunos, e a pedagogia da tutoria, porque eles passaram, os professores, coordenadores, a serem mais orientadores dos alunos no processo de aprendizagem do que professores que dão aula propriamente dito. Bem, na nossa conversa, no nosso bate-papo na semana passada, nós acabamos criando um link com a evangelização espírita, que acontece nos centros espíritas. Então, resolvemos desdobrar o assunto hoje para conversar especificamente sobre a evangelização espírita infanto-juvenil e propostas de novas pedagogias, novas metodologias para essa evangelização que os centros espíritas normalmente desenvolvem. Então, esse vai ser o nosso bate-papo hoje, certo, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu gostaria apenas de dar uma reflexão sobre o nosso programa, né, a nossa live, que é Espiritismo e Educação. Então, para mostrar a todos como a doutrina espírita vem ao encontro das nossas leis humanas e corroborando principalmente com a educação. Então, parece que a gente mistura um pouquinho
o que está na vida cotidiana com a educação, com as escolas ou com a evangelização, mas mostrando como o Espiritismo realmente vem dar a sua contribuição em relação à educação em todos os aspectos, em toda a parte que venha falar sobre educação na sociedade. Eu gostaria que você abordasse esse ponto, Marco. Para mim, eu observo, e tenho certeza para você também, e para quem nos assiste, como é importante a doutrina espírita e sua contribuição com as leis em relação à educação. Sem dúvida, Ronaldo. Muitas pessoas pensam, quando falamos de educação espírita, educação do espírito, muitas pessoas pensam que isso é aplicável apenas e tão somente no centro espírita. Ou seja, que é uma coisa só para nós espíritas, dentro do movimento espírita. Mas não é, porque o espiritismo em si é doutrina de educação de todos nós, que somos os espíritos reencarnados. Ora, se o espiritismo, através da sua filosofia, é doutrina de educação, é óbvio que não pode ser aplicado apenas no centro espírita, apenas dentro do movimento espírita. Porque o espiritismo, e a Kardec nos falando lá na codificação, ele toca em todos os ramos do conhecimento humano. E ele veio para que nós possamos, paulatinamente, nos aproximar da lei divina. E nós nos aproximamos da lei divina levando as leis humanas para a lei divina. A nossa Rosane também participando, mandando um abraço especial ao Ronaldo, tá? Porque o primo aí é o Ronaldo. Então, o Espiritismo, ele vai fazendo essa aproximação, a lei humana com a lei divina. A lei humana é falha, ela é imperfeita, nós sabemos disso. Mas dentro da legislação educacional, aqui no Brasil, pelo menos a nível de Brasil, existe a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei é que rege toda a educação brasileira, todo o sistema de ensino brasileiro. Claro, ela tem uma parte burocrática, é natural, mas ela tem toda uma parte que é pedagógica, das diretrizes aos vários sistemas de ensino. Nessas diretrizes que se referem à escola, porque a lei não rege a família, a lei rege a escola. Então, nós vamos encontrar aproximações com a doutrina espírita. E o espiritismo também se aproxima do que está falando lá na LDB e amplia. Amplia por quê? Porque o espiritismo traz a alma, o espírito imortal que nós somos. Que, obviamente, né, Ronaldo, nós não vamos encontrar lá na LDB. A LDB tem parte de uma filosofia materialista. Mas, pedagogicamente falando, tem coisas interessantes, importantes e muito boas nessa lei. A partir da LDB, nós vamos ter documentos pedagógicos orientativos do Ministério da Educação e que são importantes nós conhecermos. Então, nós temos, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos ter os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, os DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, é um conjunto pedagógico que nós temos de orientação. O que isso tem a ver com o Espiritismo? O que o Espiritismo tem a ver com isso? Tudo. A relação é muito grande, porque nesses documentos oficiais que orientam a educação brasileira, tem pontos de aproximação com a visão que o Espiritismo tem da educação. Claro que o Espiritismo aprofunda o espírito, porque ele traz a nossa realidade espiritual, que nós não vamos encontrar nesses documentos. Mas quando eles falam de educação integral, quando eles falam da educação emocional e outros temas, nós temos pontos de contato, de ligação, que são muito importantes e que os próprios evangelizadores espíritas deveriam conhecer. Até porque, não é, Ronaldo?
esses documentos orientativos, eles mostram uma escola muito diferente do que nós encontramos no cotidiano, na prática. Se dependesse, não é, Ronaldo, desses documentos de orientação do Ministério da Educação, as escolas não seriam o que são, pelo menos as escolas públicas, elas não seriam essas escolas formatadas, não é, Ronaldo? De todo mundo nas suas carteiras, em sala de aula, professor dando aula, provas, notas, todo esse sistema que nós conhecemos. Então, o Espiritismo vem reforçar isso, o que a legislação está mostrando que deveríamos fazer, mas não estamos fazendo, por enquanto, pelo menos não em todo o sistema educacional que temos aqui no Brasil. Perfeito, Marco. É bom essas abordagens, essas colocações, até porque Kardec, e você fala um pouquinho, pode ser rápido, já falou várias vezes, Pestalozzi e Kardec tiveram um encontro formidável em que Kardec foi um dos seus colaboradores. E olha aí, olha o Espiritismo mais uma vez aí, tendo como um carro forte aí, Pestalozzi. É verdade. Aliás, nós chegamos a citar Pestalozzi. Um abraço a você, Maria Cidinha, uma boa noite. Nossa Ilza Coutinho, boa noite lá de Blumenau, um grande abraço. Nós chegamos a citar o nosso Pestalozzi na semana passada, ele que ficou famoso por causa do Instituto de Yverdon, que fica na cidade de mesmo nome. Aliás, hoje, o nome está um pouco modificado, porque é Yverdon-les-Bains, é o nome atual. A escola funcionou no antigo castelo do Instituto de Yverdon, na cidade de Yverdon, na Suíça, entre os anos de 1805 e 1825. E nessa escola estudou Kardec, o pequeno Denisard Rivaio, que, segundo os registros, ele ficou lá nessa escola dos seus 10 anos de idade, ou seja, a partir de 1814, até seus 18 ou 19 anos, porque o registro de saída dele não é claro se ele saiu com 18 anos ou se ele saiu com 19 anos. De qualquer maneira, ele ficou entre 8 e 9 anos, estudando com Pestalozzi, no Instituto de Yverdon. Quando o nosso Rivaio volta para a França e se instala em Paris, ele vai se tornar, então, professor, diretor de escola, escritor pedagógico, e a primeira obra dele, ele lança o método pestalozziano na França, junto com outros educadores franceses que haviam também estudado com Pestalozzi, como o Marc Julien, o Alexandre Boniface, o Levi Alvarez, né? Então, ele faz parte desse conjunto. Então, nós estamos falando, né, de um grande professor e educador que é Pestalozzi, e outro tão grande professor educador, que é o Denisard Rivaio, que vai se transformar na sequência no nosso Allan Kardec. Portanto, né, Ronaldo? Está tudo na educação. Todo mundo está inserido na educação e a doutrina espírita não poderia ficar fora desse contexto. E como temos aí a doutrina espírita, temos Jesus nos dando o maior exemplo como mestre na humanização. Olha que interessante. Porque Jesus veio trazer todo esse aspecto da humanização. E por que nós estamos tocando nesse tema? O Marcos tem no seu blog, de número 89, né? Novas Pedagogias, Dias para a Evangelização Espírita. Está lá no seu blog, não é isso, Marcos? É verdade, que é o blog Análise e Crítica. Isso, está lá. Só quem quiser ler, vai lá no item 89. Então, ele faz aqui uma boa abordagem em relação a isso, que é justamente na evangelização. O que ele faz até um apanhado histórico aqui, 1970, mais ou menos de 70, né? Apanhado de 70, ele vem mostrando como o Conselho Federativo Nacional Espírita Brasileiro veio trazer, isso nós acompanhamos muito, as apostilas, aí começaram a criar tudo, criou até o embate, a interferência eu nunca esqueço da interferência da federação nas casas espíritas. Meu Deus, é apenas as apostilas, uma contribuição, e dali você pegava e fazia, e faz o trabalho
adequando-se à sua realidade. Mas parece, né, Marco? Teve aqueles que já achavam que a federação... É um pequeno histórico para vocês entenderem, que a federação estava interferindo nos centros espíritas. Marcos, fala sobre isso, para que nós possamos compreender que essa contribuição foi e é muito valiosa para a evangelização nas casas espíritas. Com certeza. E é importante, não é, Ronaldo, nós conhecermos a história. Porque quando conhecemos a história, nós temos bases mais seguras para poder conversar, entender e assim por diante. Oficialmente, a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, ela foi lançada em 1975. Ela foi elaborada pelo Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Foi apresentada ao Conselho Federativo Nacional, que é o conselho que reúne todas as federativas espíritas estaduais, aprovado, e a campanha passou, então, a ser nacional, passou a ser do movimento espírita. E nós temos aqui que fazer um preito de gratidão à educadora Cecília Rocha e toda a sua equipe, que durante um bom tempo se debruçaram para criar materiais pedagógicos, orientações educacionais, e que durante anos estiveram à frente de fazer essas apostilas, palestras, seminários, cursos de capacitação para evangelizadores, mas sempre deixando as federativas espíritas estaduais e os centros espíritas totalmente à vontade. Ou seja, o CFN da FEB nunca impôs as apostilas. Mas, Ronaldo, você pegou as apostilas, eu peguei as apostilas, e elas foram importantíssimas lá na década de 70, 80, mesmo na década de 90, porque, vamos falar a verdade, antes de todo esse material da Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, nós não tínhamos quase nada em mãos para trabalhar a evangelização nos centros espíritas. Essa é a grande verdade. Então, foi um material importantíssimo, que outras federativas também desdobraram novos materiais, como, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que, aliás, o movimento começou lá na Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, em São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, enfim. Agora, nós estamos falando de algo, Ronaldo, que aconteceu a partir de 1975. Nós estamos em 2024. Ou seja, ano que vem, 2025, nós estaremos comemorando 50 anos dessa campanha e do primeiro material que surgiu, o primeiro material pedagógico. Bem, 50 anos passados, é natural que se faça uma reavaliação, uma revisão, que, ao longo do tempo, novos conceitos, novas metodologias, novas atividades sejam incorporadas na campanha. Nós vemos isso de uma forma muito natural. Entretanto, constatamos aí nos nossos contatos com o movimento espírita que muitos centros espíritas, um abraço à nossa Glória Maria, muitos centros espíritas estão meio que parados no tempo. Ou seja, ainda estão realizando a evangelização espírita infanto-juvenil do mesmo jeito que está nessa proposta que é lá na década de 1970. Fechado. Exatamente. O currículo fechado, as aulas semanais, essa coisa toda. Então, a proposta do nosso programa hoje é trazer algumas coisas novas, alguns caminhos possíveis para que possamos ter, hoje em dia, uma evangelização espírita infanto-juvenil mais dinâmica e mais de acordo com as demandas da sociedade atual e das novas gerações. Essa é a nossa proposta, mas mantendo esse preito de gratidão a essa história e a todos aqueles que trabalharam firmemente para que pudéssemos ter a evangelização espírita infanto-juvenil implantada nos centros espíritas.
Perfeito. E nós não podemos nos esquecer que a contribuição da escola, quem passou pela escola, que seja um professor, um educador, e que venha para a evangelização, ou alguém que nunca passou por um processo como professor, educador, mas que está na evangelização, nada tem a ver. O que faz a experiência é arregaçar as mangas, se debruçar no trabalho, que material é vasto. Ter uma coordenação que lhe ajude, tem vários cursos para evangelizadores, com certeza, em várias capitais do Brasil, enfim, as federações, nós sabemos disso. Os cursos estão aí para serem elaborados, e com certeza bem atualizados. Porque, como você diz aqui, Marcos, aí é 50 minutos de aula, mas ninguém sabe como surgiu. Como é que 50 minutos? Quer dizer, nós temos que adequar as nossas realidades. Numa mesma rua, se você tiver 3 ou 4 escolas, cada uma vão trabalhar diferentemente, por incrível que pareça. Porque as clientelas são diferentes, ainda que sejam na mesma rua. Tenho certeza disso. O que você vai aplicar no colégio A, B, na mesma rua, pode ser quase certeza que não dê certo. Então, você tem que adequar. Você não pode chegar com aquele bateró e achar que vai fazer a mesma coisa. Quantas vezes você, como professor, elaborava lá a aula e tal, direitinho, chegava na hora, meu Deus, não consigo, estou conseguindo dar aula, como é que pode? Aí você tem que fazer o que tem que ser feito. Larga o material e vamos à realidade do que está pedindo nesse momento. E aí você começa com a sua experiência. Espera aí, eu planejei, estou no assunto, mas você pode pegar o mesmo assunto que está ali naquele momento e adequar a sua aula que você planejou. É o replanejamento. Opa, então você vai dar o seu conteúdo de acordo com a realidade daqueles alunos, adequando toda a situação. Eu só estou dando essa observação, Marcos, que na evangelização não é diferente. E eu gostaria também que você falasse. Não é diferente. Não. Eu vou dar um exemplo prático, porque, Ronaldo, você estava aí falando e eu comecei a recordar minha época de evangelizador, cenas acontecidas. E eu lembro que uma vez, com a aula já preparada, né, o tema, aquela coisa toda, eu estava trabalhando na época, a criançada estava na faixa ali dos seus 10 anos de idade, nessa faixa, 10, 11 anos. E aí, estavam agitados, né? Aí eu peguei, olhei para eles, mas, o que é que andou acontecendo aí? Qual é o problema? O que está pegando? Aí eles, não, porque isso, porque aqui. E eram crianças de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, né? E naquela semana havia tido problemas, né? Incursão da polícia, brigas entre os traficantes, enfim, né? Então eles estavam agitados com essa situação toda. E aí eu peguei, tá tudo bem. Mas vem cá, tem muita gente aqui, nesta comunidade aqui, que está desempregada, tem famílias passando até fome, não tem? Vocês conhecem? Claro, não sei o quê, que não sei o quê lá e tal. Então, vamos lá, vamos fazer uma proposta aqui. Como é que nós poderíamos resolver isso? Então, eu coloquei a garotada para pensar. Como solucionar isso, né? Como não tem mais gente passando fome, né? Como tirar as pessoas do tráfico de drogas, enfim. E eles começaram, então, a fazer um debate e dar sugestões. E, na medida que eles davam sugestões, eu avaliava com eles se seria possível ou não, se era viável ou não, e se seria, de fato, solução, ou se seria só um paliativo. E a aula foi riquíssima. E eu acabei linkando, né, chegando com eles, as questões da fraternidade, da solidariedade, do fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Então, até Jesus entrou na história, né? Que era justamente o que eu queria. Né? E eles saíram assim, puxa, foi legal hoje, não sei o quê, e tal, e saíram com novos pensamentos, com uma nova visão. Tá, muito bem. Vamos sentar agora para avaliar o que aconteceu. Tá? E eu contei o que aconteceu, né? Nós reunimos todos os evangelizadores no final, tal, porque nós sempre fazíamos uma avaliação rápida, e eu mais ou menos falei o que tinha acontecido. Lá veio logo
O primeiro questionamento. Mas então você não deu aula? Ele falou, não dei aula? A aula foi maravilhosa. Mas você... mas qual era o tema? Era o tema X. Então, mas você não deu o conteúdo do tema? Não? Como não? Ao fazê-los pensar, trabalhar, tentar dar a solução, que caminhos encontrar, fazer eles pensarem nos outros, verem que o ensino de Jesus é um ensino também para os dias atuais? Claro que a aula foi feita. Porque é o seguinte, você não pode perder o objetivo, né? Onde você quer chegar. Agora, existem 1000 caminhos para chegar. Isso me faz lembrar, antes de passar para você, Ronaldo, vou falar da sua terra, Campos dos Goytacazes. Então, uma vez eu estive lá e eles me convidaram para participar de um centro espírita, lá para assistir a evangelização. Na verdade, nem era para assistir, porque um evangelizador faltou e eu entrei para ser auxiliar do outro, com a turma. Muito bem. Eu, para as crianças, era um desconhecido, né? Uma pessoa nova que estava ali. Quem é? Deixa de ser. Só que o evangelizador não quis nem saber da agitação das crianças e quis logo começar a introduzir lá o tema, né, da aula. E a criançada de uma agitação só. Aí eu pedi licença a ele, posso fazer alguma coisa aqui? Não, pode. E aí, minha gente? Vocês estão doidinhos para saber quem eu sou, não estão? É, isso mesmo. Tá? Quem é você? Que não sei o que lá. Olha, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, que eu sou de uma cidade que tem praia. Campos dos Goytacazes não tem praia. Não adianta apontar para São Joaquim da Barra, que São Joaquim da Barra não é Campos. Tá? É outra cidade. Tá? Para quem não conhece o estado do Rio de Janeiro, somos do norte, Fluminense, né? E aí, você então é da região dos lagos? Você é de Cabo Frio? Você não sei onde? Eu falo, calma, gente, calma, vou dar uma dica. Na minha cidade, tem uma estátua famosa que fica de braços abertos. É o Cristo Redentor, você é do Rio de Janeiro. Naquela agitação, eles tinham assim, um pátio. Era um pátio com playground, com árvores e tal. Aí o evangelizador tentou novamente retomar a aula. E a criançada naquela agitação, que queria me fazer perguntas e coisa e tal, e nada da aula rolar. Aí eu pedi licença de novo, falei, vem cá, nós podemos usar aqui o pátio externo? Pode. Vamos levar a criançada lá para fora. Vai lá para fora? Vamos tirar eles aqui da sala. Vamos lá, minha gente. Vamos lá, todo mundo de mãos dadas, vamos lá para fora, coisa e tal. Vamos fazer uma roda aqui. Faz a roda. Não sei o que lá. E aí, na hora, eu consegui fazer algumas atividades que deu para encaminhar tudo. E depois voltamos para a sala. Aí veio a avaliação, né? E aí queriam saber o que tinha acontecido na nossa sala. Porque estava com muito barulho e depois ficou um silêncio. Aí eu expliquei, né, que eu havia intervido, né, não sei o quê. E, Ronaldo, de novo veio a mesma situação. Mas, Marcos, mas você não podia ter feito isso. Por quê? Porque você não permitiu que a aula fosse dada. Ai, meu Deus. Gente, mais importante não é acabar para dar aula. Mais importante é essa interação educador-educandos, levando-os a entender a proposta espírita educacional para aplicar na vida. E não tinha condição nenhuma de ficar dentro da sala para querer dar aula. Vocês entenderam? Novamente, pedagogicamente falando, tem outros caminhos. E é isso que nós estamos aqui, não é, Ronaldo? Começando a conversar. Perfeito, mas é como você diz, as metodologias, está aqui no seu blog, ela tem que ser atraente, criativa e participativa. Ela não pode ser estática. Aliás, a educação, em uma evangelização, ela não é estática. É se colocar no lugar do outro. Você vai, quando vai a uma palestra, por exemplo, em que o palestrante consegue interagir com o público, algumas risadas, algumas coisas descontraídas, leva o público a estar participando, porque a coisa é muito massificante, ainda mais para as crianças. E nós nos esquecemos disso. Nós também já fomos crianças. E se colocar no lugar da criança, às vezes se torna difícil, porque a gente se torna adulto e a gente esquece. Né? Impõe-se à criança, ou adolescente, ou jovem, a ficar sentado ali 2 horas, que não é fácil,
E aí? Como fica? Então, essa participação, ser atraente, ser criativo com eles, vai ajudar. Senão fica a coisa muito estagnada, fica ali sem poder dar um conteúdo, dar sono, quer ir embora, não há nada. Há uma desconstrução em vez de construirmos alguma coisa. E o esvaziamento nas casas espíritas acontece também por conta disso. Quando você não está trabalhando só com as crianças ou jovens, principalmente com a família. E eu me recordo, já falei aqui várias vezes, eu e Marcos também trabalhou nisso, em comunidades diferentes, é claro, nas favelas aqui do Rio de Janeiro. E vou te falar, não é fácil. Nós tivemos que fazer durante um ano um trabalho só de higiene, de motivacional, autoestima, de ir na casa de cada um deles, um deitado bêbado, outro deitado porque tinha chegado do tóxico, enfim, infinidade de situações. A carência de alimento, carência de todos os aspectos. Aí você vai numa evangelização onde as crianças vão e, às vezes, você sabe, precário. Então, você tem que falar da higiene. E falando de higiene, você não fala de Jesus? Fala, olha, Jesus, quando era pequeno, começa uma historinha de Jesus e vai aproveitando. Vai falando da vida de Jesus com a mãe, com o pai, nessa ajuda. Uns ali não tem nem pai nem mãe. Você fala em Jesus quando está na cruz, entrega a mãe que perdeu o filho e o João que passou o filho. E você tem N situações de exemplo da vida de Jesus que vai contribuir com essa autoestima. Agora, eu vou falar só de espiritismo, sabendo da situação que ele se encontra. Marcos sabe muito bem disso, que trabalhou aqui no Rio de Janeiro, em favela também, da qual eu participei algumas vezes, e que não é fácil. Comunidades, favelas diferentes, mas uma coisa só, carência de todos os aspectos. Mas quando você está ali fazendo um trabalho motivacional, pedagogicamente, com as metodologias atraentes e eficazes, você consegue trazer eles para você. Que você se iguala a eles, numa linguagem deles, para que eles possam se sentir úteis. Eles começam a vir mais limpos, a participarem mais. E os pais começam a ajudar, como foi o meu caso, ajudavam na sopa. Os pais aqui ajudavam. Eu fazia sozinho, eu e hoje a minha esposa. Nós ficávamos ali fazendo, não era fácil, não, panelão de sopa, descascado, tem que chegar cedo. Quando nós conseguimos isso, depois de um ano, os pais foram vendo, porque você tem que conquistar eles. E olha que nós estamos falando aqui de comunidade, o que não é diferente de um centro espírita que esteja em um outro local, que não seja comunidade, mas que você tem que trabalhar de acordo com a clientela. Marcos, toca nesse assunto também, por favor. Isso aí. Eu estava aqui recordando, durante o meu trabalho com os evangelizadores na comunidade da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo da Penha, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós, aliás, foi mais de uma vez, mas uma vez foi muito marcante, nós recebemos a visita, né, eu fiz o convite, ela foi, da nossa professora, evangelizadora, escritora, Cléo Mello, e a Cléo, olhando tudo lá na instituição, disse assim, puxa, vocês precisam ter uma biblioteca para as crianças. E aí eu, na mesma hora, falei, pois é, mas nós não temos espaço físico. E realmente não tínhamos, a instituição era pequena. Né? Ela olhou assim, né? Nós tínhamos um pequeno salão para as palestras públicas, para trabalhar com as famílias. Né? Ela olhou assim, e tinha acho que 2 janelas, né? E ela disse, ué, faz aqui, nesta parede, embaixo das janelas. Aí eu olhei assim, né? E como? Né? Ué, sapateiras de livros. Sapateiras de livros? A sapateira você coloca sapatos. Mas nesse caso, você vai colocar livros. E você pode montar sapateiras com plástico transparente, porque a criança vai ver a capa do livro. E ela simplesmente pega, tira e põe o livro. Foi boa ideia. Aí eu levei a ideia para as pessoas. E algumas acharam o seguinte, olha, a ideia é até boa, mas se vai ficar aqui na parede, que é passagem de todo mundo, e essa criançada aqui, vão destruir rapidinho isso. Não vai sobrar livro nem sapateira.
Mas eu falei, não, vamos fazer. Processo educacional. Nós estamos aqui para educar. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos educar as crianças para saberem utilizar a nova biblioteca, a biblioteca infanto-juvenil delas. Muito bem. O que nós fizemos? Nós conseguimos cortiças, né? E montamos nós mesmos. A equipe montou as sapateiras e colocamos lá, fixamos naquela parede os livros infantis, os livros da criançada mais jovem, né, de 2, 3, 4, 5 anos, na carreira de baixo, né, nós obedecemos às idades. Ok. Porque a criança é pequena. Você não está montando para você está montando para as crianças, então tem que estar na altura delas. E aí, chamamos a criançada, quando elas entraram e viram, aqui ela falou, olha só, esta biblioteca é de vocês. Vocês podem pegar os livros, olhar os livros, ler os livros, pedir para nós lermos, para contarmos as histórias. Agora, os mais velhos é que vão cuidar. Ou seja, pode levar o livro para casa, mas tem que anotar neste caderno a data, o nome, o livro que está levando. E aí tem que trazer na semana seguinte. Ok? E aí nós estamos ensinando como manusear os livros, como pegar, como tirar e colocar lá na sapateira, os cuidados que tinha que ter com o livro para levar para casa. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhando. Ronaldo, e todos que estão nos assistindo, a sapateira de livros nunca foi destruída. Muito pelo contrário. Ela ficou lá durante muito e muito tempo. Claro, um e outro livro, teve criança que pintou, teve criança que rasgou, que aconteceu algum acidente quando levou para casa, mas isso faz parte. E nós íamos, então, substituindo e trabalhando, e com as novas crianças que entravam, nós íamos também fazendo esse trabalho educacional. A sapateira de livros se transformou no projeto Biblioteca Viva, que até hoje eu trabalho e mostro para as evangelizações como fazer. E a criançada, como ela vai interagir? E ela é a responsável pelos cuidados da Biblioteca Viva, ela cuida. Aprende a cuidar e leva isso para o seu lar, para a sua casa. E aí você tocou numa questão muito importante, Ronaldo, que ao olharmos para a evangelização espírita, o nosso olhar não pode estar apenas restrito às crianças e aos jovens. É família. Temos que trabalhar os pais, os avós, os tios, enfim, aqueles que são os responsáveis por essas crianças e jovens. Então, esse trabalho integrado, participativo, dinâmico, faz com que todos queiram ir, sim, para a evangelização. Então, nós estamos falando aqui de favelas. Marcos na Vila Cruzeiro, eu aqui em Vigário Geral, na Cruzada Paulo de Tarso, que era um orfanato de pais vivos. Marcos sabe disso, coordenei um trabalho lá por longos anos também. E eu e Marcos tivemos também com um grande amigo, Astênio, aliás, que saudade do nosso amigo Astênio, lá no Complexo da Maré. Então, nós estamos falando de comunidade, um grande amigo, um grande trabalhador também, que não foi fácil lá com a equipe lá. E olha, gente, nós estamos falando de épocas difíceis. Nós estamos aqui nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro e já aconteciam as dificuldades. Sempre tivemos as mesmas dificuldades. Hoje, muito maior, porque os armamentos são outros, mas a situação em si de estarmos trabalhando. Eu particularmente, o filho do traficante ficava lá, na evangelização. E o pessoal tinha uma coisa, isso aí, eu não tinha nada. Se ele está aqui é porque ele sabe aonde ele está deixando o filho dele. Não dava outro. E, coincidentemente, o nome dele era Ronaldo também, o nome do traficante. Mas nunca. E, Ronaldo, você lembrou aí do nosso querido Astênio, nosso Astênio evangelista, que o trabalho que ele fez também no Complexo da Maré, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, só para informar quem está nos assistindo, o Astênio evangelista é diretor da Instituição Espírita Joana de Ângeles, que mantém a Escola Espírita Joana de Ângeles em Japeri, aqui no Grande Rio. Ele
com o nosso grande educador também e amigo César Said, que acabou de assumir a direção da escola, que fica num bairro de periferia, lá de Japeri. Então, todos aí continuando no seu trabalho. Isso é para que todos vocês possam ver que, quando nós estamos numa casa, e sem contar a evangelização nas casas espíritas, nós tivemos uma vez, foi na década de 80, estava muito carente naquela época, e o João Evangelista era o ícone aqui da Leopoldina, né? A gente fazia, né, Marcos? Você não lembra disso? Então, levantava a mocidade, nós íamos na rua, pedir mantimento. Gente, que saudade. Muito bom. E olha, muita saudade. E no Luz e Caridade, uma vez, acho que faltou evangelizador, me colocaram numa sala com 50 crianças. Olha só, 50 crianças. Não tinha planejamento, faltou. Eu falei, deixa comigo. Entrei com as 50 crianças. Eu sei que elas saíram maravilhadas, a espiritualidade intuiu muito bem, fizemos um excelente trabalho. Pouca gente, aliás, até hoje isso acontece, que é uma outra oportunidade, nós podemos falar sobre isso, porque essa evasão também dos evangelizadores, isso também compromete muito o trabalho, às vezes, na casa espírita. E, Marcos, e não muda no dia de hoje. Você vê que nós estamos falando da década de 70, né? No decorrer, 80, 90, 2000, e a situação parece que não muda muito. E você faz uma observação aqui, nós temos várias oportunidades de ler e exemplos. Você cita aqui a Lúcia Moisés, o Walter Oliveira, né? Lúcia Moisés, com o livro A Evangelização Mudando Vidas, né? E o Walter Oliveira também, Pedagogia da Evangelização, Prática Pedagógica da Evangelização. Olha aí, ó. Pronto, as coisas. Pronto. Olha aí. Isso é para vocês verem que há oportunidade, né? São 3 volumes, enfim. E quanto da aula? Então, a proposta aqui do Marcos é a nossa proposta. É o evangelizador que ele seja o facilitador, como é na escola. Não é diferente. Ele vai ser o facilitador, o mediador, o orientador da situação. Porque quando ele se coloca na mesma posição dos educandos, dos evangelizandos, ele acaba interagindo, vivenciando, detectando as problemáticas que possam vir a lhe ajudar naquele momento da evangelização. E não fiquem preocupados em seguir roteiros. Existe um planejamento. Mas uma palavra que tem que ter nesse planejamento é flexibilidade. A coisa, quando ela vem planejada, engessada, não presta e não vai dar resultado. É igual ao nosso programa aqui. Vocês acham que eu e Marcos combinamos alguma coisa? Não, não há combinação. Existe um tema, a partir daquele tema, nós vamos conversar. Nós vamos nos debruçarmos. Ele pode discordar, como eu também posso, mas a gente vai buscar aqui o ponto comum que vai levar a vocês a nossa experiência, a oportunidade, as nossas experiências, as oportunidades várias que existem, adequando a nossa realidade. Então, planejamento, tracinho, flexibilidade. Isso é muito importante, Ronaldo, porque se não tiver flexibilidade, você fica engessado, fica perdido, e as coisas não vão dar certo. É como uma vez uma evangelizadora chegou para mim, queria saber o que ela podia fazer de diferente, que ela não conseguia dar aula. Eu falei, tá, e o que você faz? Como é que é o seu trabalho? Não, porque como a criançada chega, tá, que crianças, qual é a faixa etária? Não, eu estou trabalhando com crianças de 7, 8 anos, tá. Elas chegam, aí eu ponho elas sentadas em torno lá da mesa, tá, para poder dar aula. Aí elas não param sossegadas, aprontam de tudo, eu fico doida. Que mesa é essa? Não, é a mesa que tem, porque a sala também é utilizada para grupos de estudo e para reunião mediúnica. Então, é uma mesa para adultos. E as cadeiras, então, são de adultos? São.
E você quer que as crianças de 7, 8 anos fiquem sentadinhas, né, em torno dessa mesa e apoiadas na mesa. Tá? E como é que você inicia? Eu sempre conto uma história. Mas é um problema eles prestarem atenção. Como é que você faz a contação de história? É contando a história, que eu tiro de um livro. Não, mas eu quero saber a sua metodologia, a sua didática, recursos. O que é que você usa de recursos? Às vezes, eu marco alguma coisa, eu anoto alguma coisa, como, por exemplo, nome de personagem, no quadro que eu tenho atrás de mim na parede. É assim que você conta história? Você não usa figuras, um teatrinho, uma dramatização, você não envolve as crianças. Não, eu quero que elas prestem atenção. Olha só, você está precisando mudar. Tá? O problema não são as crianças. Se coloca no lugar delas. Não? Primeiro, eu tenho 7 anos de idade. Sou obrigado a ficar sentado numa cadeira que não é feita para mim e apoiado numa mesa que é mais alta do que eu, porque uma mesa para adultos. Tá? E eu tenho que ouvir a evangelizadora me contar uma história, que eu não estou entendendo absolutamente nada dela, tá? E a evangelizadora só está no blá, 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 blá. Como que você quer que 20 crianças aí que ficam com você, né, se comportem, fiquem bonitinhas, quietinhas, prestando atenção e aprendam? São crianças. É claro que não vão sossegar. Faz o seguinte, a mesa não está pregada no chão, tá? Nem colada. Não. Eu faço o seguinte, quando você chegar, pede ajuda, obviamente, né? Primeira coisa a fazer, joga essa mesa para um canto da sala, né? Pega as cadeiras e coloca as cadeiras tudo em cima da mesa ou embaixo da mesa, tá? Ou seja, esquece a mesa e as cadeiras. Esquece. Finge que elas não estão na sala. Marca um círculo com giz no chão, porque depois disso aí você pode apagar com um pano úmido, molhado, né? E fala para a criançada que vai trabalhar no chão, ali, em círculo, uma roda. Tá? Claro, você pode usar também almofadas, pode usar esteiras, para não ficar sentado direto no chão. Tá? Mas isso. Vai contar história? Providencia as imagens da história, um vídeo. Se tiver um palhaço na história, se veste de palhaço. Contador de história. Envolve as crianças na história. Por exemplo, faz elas recontarem a história do jeito delas, dentro daquilo que elas entenderam. E, a partir daí, você vai começar a trabalhar, principalmente, o que é essencial, o conteúdo moral. Você vai ver como você vai começar a conseguir dar aula. Mas será que isso vai dar certo? Você fez algum curso de capacitação para ser evangelizadora? Você tem estudado? Não, eu não sou educadora, eu não sou professora, eu não sou nada, né? Eu estou aqui só para ajudar. Mas precisa fazer o curso, precisa ler. Já leu o Walter Oliveira Alves? Já leu aqui a Lúcia Moisés? Já leu o Ney Lobo? E assim por diante, que são grandes educadores espíritas. Tá bom? Nosso Tavares está aproximando a imagem. Isso aqui é o livro Prática Pedagógica na Evangelização. Ele tem em 3 volumes, do Walter Oliveira Alves. Este daqui, aproxima a imagem aí de novo, nosso Tavares. Esse aqui é a Evangelização Mudando Vidas, da Lúcia Moisés, que é pedagoga, e ela tem toda uma proposta inovadora para a evangelização. Eu vou mostrar mais um livro, porque ele é importante, que é o Educação do Espírito, do Walter Oliveira Alves, também, onde o evangelizador vai encontrar uma base teórica, pedagógica, muito importante. Então, não é, Ronaldo? Eu estou dando este exemplo aqui da evangelizadora, aqui com as crianças, porque é fácil culpar a criançada, é fácil culpar os pais. Mas como que nós estamos evangelizando? Qual tem sido a nossa didática, a nossa dinâmica, a metodologia que estamos utilizando? Então, esses livros que nós estamos mostrando aqui, esses educadores espíritas que estamos citando, eles trazem propostas
trazem uma nova visão sobre a educação espírita para que não fiquemos engessados. E aí eu vou reforçar o que o Ronaldo falou aqui. Planejamento? Claro que tem que ter planejamento, sem nenhuma dúvida. O trabalho não pode ser feito à tapa, de qualquer jeito. Não, tem que ter finalidades, objetivos a alcançar, e tem que ter um planejamento, mas com flexibilidade, como o Ronaldo bem pontuou, porque se não tiver flexibilidade, vai dar problema. E mais, não é, Ronaldo? Tem que conhecer as crianças, a realidade dessas crianças, as demandas dessas crianças e desses jovens e desses pais, para não trabalhar aquilo que eu acho que eles precisam. Será que eles precisam o que eu acho que eles precisam? Então, precisa conhecer a sua clientela, ouvir a sua clientela, para poder eleger os temas e começar, então, a trabalhar mais de acordo. Aí nós teremos mais sucesso com a nossa evangelização. Não é, Ronaldo? Pedagogicamente, é trabalhar a visão de mundo. Não é só deles, é a sua também. E um ponto importante que não podemos nos esquecer é estudar a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita. Não é ser o expert ou o doutor da doutrina espírita. Nada disso. E longe disso. É estudar. Está sempre se atualizando, pegando as obras da codificação, que, aliás, Marcos, são quantos? São 10 as obras da codificação, não é isso? Não, É o Pentateuco? Você não são 12 ou 15? Acho que são 9, Ronaldo. Não são 9, mas não é Pentateuco? Pentateuco são 10, 20, não? Como é que é? Eu não entendo isso. Pois é, tá? Como vocês estão vendo aqui, o Ronaldo precisa estudar mais. Não, ele está só brincando conosco, que, na verdade, o chamado Pentateuco são as 5 obras básicas. Vamos recordá-las, né, Ronaldo? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas. Claro, tem o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, tem toda a coleção da Revista Espírita. Isso aí, perfeito. Mas são as 5 obras básicas. Mas que precisamos estudar. E, para finalizarmos, a coisa mais importante, aliás, você coloca muito bem aqui, no final do seu texto, é Jesus, né? Estarmos com Jesus, ver a vida de Jesus, se debruçar sobre a vida, a história de Jesus, porque isso aí ajuda muito na evangelização, não tenham dúvida. Então, é visão de mundo, começarmos a ver na prática, né, a teoria e prática de fato, priorizando essas coisas, a formação do caráter, a vivência dos ensinos morais de Jesus, porque se nós não vivenciarmos, como nós falamos aqui, a vivência, a vida de Jesus, como ele foi o mestre, isso ele deixa claro, a gente se perde. Tenho certeza que a gente se perde. Quando vem Jesus na sua mente, no seu coração, você começa a se debruçar como foi a vida dele, a história dele, vai te ajudar nas parábolas que ele contava, as histórias para a criança, aos dias atuais, que corroboram em muito nessa visão. E humanização. Quando se fala em humanização, você fala em espiritualização. Muita paz, que Jesus nos abençoe, gratidão a todos, Marcos e todos que estão nos assistindo. Semana que vem, vamos dar a nossa continuidade. Muita paz. Com certeza, Ronaldo, porque eu sei que muitos que estão nos assistindo querem saber que propostas são essas apresentadas pela Lúcia Moisés, pelo Walter Oliveira Alves, pelo Ney Lobo, enfim. Então, fique ligado, porque no próximo Espiritismo e Educação nós vamos começar a explorar essas novas propostas pedagógicas. Um abraço aqui o Wilson, a Rosane, a Maria Cidinha, a Ilza Godinho, a Glória Maria, todos enviando aí as suas mensagens, o nosso grande agradecimento,
A você que não enviou mensagem, mas que nos acompanha, que nos assiste depois através do YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos nos reencontrar semana que vem, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, em mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.